Fala pessoal, voltei aqui e agora para trazer mais alguns exemplos, certo? E neste exemplo nós temos então uma equação diferencial de segunda ordem que pode ser descrita como 3y duas linhas mais y' menos y igual a zero, que através da sua equação auxiliar teremos 3λ ao quadrado mais λ menos 1 é igual a zero. Vamos estar resolvendo essa equação, então teremos delta igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Então o nosso delta ele vai ser igual a 1 mais 12, ou seja, 13. Tá? O nosso delta é igual a 13. Certo? Isso mesmo, menos 4 vezes 3 vezes menos 1, é isso mesmo, né? Nosso delta é igual a 13. Tá? Então, nossas duas possibilidades de resposta será lambda igual a menos o b, que é 1, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 13, que não é um valor exato, tá? Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 6, né? Que é 3, então 2 vezes 3 é 6. Então, o nosso valor de lambda1 e lambda2, tá? Caímos também no primeiro caso, né? Duas variáveis, duas soluções reais e distintas, onde teremos menos 1 mais a raiz quadrada de 13 sobre 6 e menos 1 menos a raiz quadrada de 13 sobre 6. Tá? Poderia estar calculando esses valores, mas ambos serão valores irracionais, né? A raiz de 13 é irracional nos dois casos, tá? Então não seria aí um número muito bonito. E através dessa informação, a solução geral da nossa equação, y, vai ser dada, então, vou usar agora outra nomenclatura, tá? Então, a vezes e elevado a menos 1 mais a raiz de 13 sobre 6 vezes x, mais b, que é a nossa segunda constante, vezes e elevado a menos 1 menos a raiz de 13 sobre 6 vezes x. Temos aqui, então, a nossa solução geral. Certo? Vamos para o próximo. Resolva a equação 4y duas linhas mais 12y' mais 9y igual a zero. Tá? Note que eu poderia simplificar essa equação. Não posso simplificar essa equação, né? Nem todos são múltiplos de 4. Então, vamos escrever a nossa equação auxiliar. Né? A nossa equação auxiliar vai ser 4λ ao quadrado mais 12λ mais 9 igual a zero. O valor de delta vai ser, então, 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes 4 vezes 9. Então, o valor de nosso delta vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 9, 144. Então, 144 menos 144 são zero. Caímos no segundo caso. Né? O segundo caso é no qual a gente tem apenas uma raiz real. Né? Então, o nosso valor de lambda ele vai ser dado por menos o valor de b, então menos 12, dividido por 2 vezes o valor de a, então são 8. Tá? Aqui ficaria mais ou menos a raiz de zero, tá, gente? Raiz de zero vai dar zero, não vai estar alterando. Então, o nosso delta, o nosso lambda, vai ser menos 12 sobre 8, pode ser simplificado por 4, então menos 3 meios. Tá? E nessa situação, a nossa solução geral da EDO passa a ser, então, C1 vezes E elevado a menos 3 meios de x, mais a nossa C2 vezes x vezes e elevado a menos 3 meios de x. Tá? Temos, então, a nossa solução geral.
tá? Bem simples. Tudo se passa ao resolver uma equação do segundo grau e saber em qual modelo a gente vai estar utilizando para aplicar essa solução da equação, tá? Na aula a gente vai ver que isso aqui vai ser chamado de YH, né, que seria a solução homogênea, tá? Porque também a gente vai ter a solução particular. Mas vamos deixar isso para o nosso momento 5, tá? Mais um exemplo. Resolva. Então temos aqui uma IDO de segunda ordem, tá? De linear de coeficientes constantes. Escrevemos então a nossa equação auxiliar, y ao quadrado menos 6, lambda na verdade, né? Lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 13 igual a zero. Isso aqui já tem uma tendência a provavelmente dar um número complexo, tá? Então vamos dar uma resposta para isso agora, calculando o delta, né? Então b ao quadrado são 36, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13, tá? E 4 vezes 13, né? Isso aqui vai dar para a gente, então, menos 52, tá? E o nosso delta, ele vai ser 36 menos 52, que no caso vai ser menos 16, tá? Então o nosso delta é negativo. Gente, tá, até o momento vocês estão acostumados com o seguinte: delta negativo não tem solução. Pera, vamos terminar a frase. Não tem solução para o conjunto dos números reais, porém existe solução para o conjunto dos números complexos. Tá? Então a nossa solução lambda vai ser igual ao valor de menos b, então 6 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 dividido por 2 vezes o a, que é 2. Tá? O que a gente vai fazer aqui neste caso? Gente? A gente precisa calcular a raiz quadrada de menos 16. Porém, a raiz quadrada de menos 16, ela não existe porque se trata de um número negativo, tá? Mas se a gente parar para analisar, o que é menos 16? Menos 16 é 16 vezes menos 1. Perfeito? Um produto, então, dentro da nossa raiz. Uma propriedade das raízes de um produto é que eu posso separar em duas raízes. A raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Tá? E a raiz de 16, ela é 4. Quem não existe é a raiz, né? Não existe por números reais, é a raiz quadrada de menos 1. Mas a gente pode imaginar que ela exista. Isso é o conceito de número complexo e número imaginário. Então, se a raiz quadrada de menos 1 existe, ela é um número qualquer. Esse número que eu desconheço, eu vou representá-lo pela letra I. Tá? Então, a raiz quadrada de menos 16 é 4i, ou seja, 4 vezes o número imaginário, que é a raiz quadrada de menos 1. Perfeito? Então, a nossa solução, ela passa a ser descrita por 6 mais ou menos 4i dividido por 2. Tá? Ambos os termos são divididos por 2, então o nosso lambda ele ficaria sendo igual a 6 por 2 são 3, 4 por 2 são 2, então 3 mais ou menos 2 vezes i. Tá? E temos a nossa solução complexa. Perfeito? Onde a parte real dessa solução complexa, que é o nosso alfa, ele é igual a 3, e a parte imaginária, que é o nosso beta, ele é igual a 2, que é o valor que multiplica o número complexo. Tá? Sabendo então que esse cara trata-se do terceiro caso, nós teremos que a nossa solução, a nossa EDO, ela vai ser dada por y igual a e elevado a alfa vezes x, o nosso alfa é 3, então 3 vezes x, vezes, vou abrir aqui colchetes,
cosseno, C1, né, na verdade, estava esquecendo disso, a constante C1, ou A, se você preferir, tá? Então, C1 vezes o cosseno do beta, que é 2, vezes x, mais a constante 2 vezes o seno do beta vezes x, 2x. Tá? Então, temos aqui a nossa solução geral. Tá? As equações elas são bem simples de serem resolvidas. Tá? Basta, o que a gente precisa é saber resolver uma equação de segundo grau, né? E também saber calcular essa solução complexa. Tá? Gente, no próximo vídeo eu vou falar de problemas de valores iniciais, tá? Como que a gente resolve. E esse vídeo fica por aqui. Grande abraço e até daqui a pouco.